Do Jornal Público, este é o Soundbite. Ruben Martins. E hoje neste Soundbite, viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. Mais uma semana, chegámos a junho, mas continuam as críticas a Passos Coelho, desta vez dentro do próprio PSD. Vamos ouvir o Presidente da Câmara Municipal do Porto, o social-democrata Pedro Duarte, no princípio da incerteza da CNN Portugal. Nós somos todos obrigados a ler as entrelinhas daquilo que ele diz, não é? E para quem tanto critica os políticos postiços, eu acho que lhe ficava bem assumir, quer dizer, o que ele tem para dizer ao país, que diga. Se tem alguma coisa a apontar a alguém, que nomeie, até porque ele é um homem corajoso, pelo menos conheci-o assim, não é? Ana Sá Lopes, Pedro Duarte é provavelmente o social-democrata mais vocal nestas críticas a Passos Coelho. Finalmente vemos alguém dentro do PSD a apontar diretamente o dedo a Passos Coelho e a dizer, diga o que tem a dizer e deixe-se de mensagens encriptadas. Estalou o verniz da direção core do PSD e dos barões do PSD, como Pedro Duarte é, em relação a Passos Coelho. Sem dúvida. Aliás, Pedro Duarte é a segunda vez que faz um ataque violento a Passos Coelho. O primeiro foi na SIC Notícias na semana passada, quando foi entrevistado naquele programa, Importa-se Repetir, onde ele foi muito duro com Pedro Passos Coelho, muito, muito duro, e agora voltou a ser, e agora ainda foi mais duro. Parece que Pedro Duarte é o único social-democrata, parece que ficou encarregue do dossiê Passos Coelho. Ou seja, toda a gente da direção de Montenegro está calada, ou diz que não é para Montenegro, a conversa está... Ninguém quer, na realidade, enfrentar o elefante no meio da sala, não é? Mas Pedro Duarte enfrenta, é o único que, de facto, enfrenta este elefante no meio da sala, que Pedro Passos Coelho está a tornar de uma maneira bastante, enfim, como os elefantes no meio das lojas de porcelana, não é? Aquilo tudo é muito incómodo, vai partir tudo, não é? Portanto, Passos Coelho está a partir tudo e está sem freios, de facto, como qualquer elefante político, quando lhe dá para isto. E acho, de facto, interessante Pedro Duarte. É interessante porque a personalidade de Pedro Duarte é o como é que eu ia te explicar sem ser muito desagradável? Há pessoas que são brutas, não é? Há políticos que são brutos, são muito, às vezes carroceiros, até usam uma linguagem desbragada. E Pedro Duarte é o contrário disso. Pedro Duarte é aquele político mais educado que é possível existir em Portugal, é Pedro Duarte. E, no entanto, Pedro Duarte, eu acho engraçado, porque ele é assim, genuinamente assim, não é? Ele sempre foi assim. Sim, sempre foi assim, mesmo quando foi líder da JSD, tinha aquele estilo muito... Ele é um estilo, é um homem suave, calmo, suave, sim. Muito bem educado. Portanto, quando Pedro Duarte fala, sendo com aquela educação toda, ele diz coisas duríssimas. Basicamente, ele chama cobarde a Pedro Passos Coelho. Quando ele diz conheci-o com coragem... Conheci o Pedro Passos Coelho com coragem, não é? Quando ele desafia Pedro Passos Coelho a dizer o que tem a dizer e dizer o que é que se refere concretamente, basicamente, porque Pedro Passos Coelho, verdade seja dita, diz umas coisas, mas depois não vai ao ponto, não diz exatamente o que é que quer que se faça. O pacote laboral ele já falou, mas o pacote laboral é o que o governo está a fazer e está a tentar fazer, e também não vai lá e não vai conseguir com o aliado preferencial Pedro Passos Coelho, que é o Chega. Mas ele não é mais eficaz, Ana, ao não ser tão direto, ou seja, ao deixar este clima de suspeição assim, em que passamos aqui alguns espaços de comentário a analisar a quem é que ele se dirige, o que é que ele quer dizer na prática, não ganha mais em ser assim do que propriamente se partisse a louça toda e dissesse logo claramente o que quer dizer. Quer dizer, Pedro Passos Coelho até já parte a louça, mas sem, na minha opinião, sem chegar ao âmago da questão, que é dizer, eu defendo que se faça isto, assim, este governo não está a fazer, e basicamente de mostrar a sua alternativa. Mas ele não quer mostrar a sua alternativa, ele está apenas a ganhar a tentar ganhar o máximo de espaço possível para o regresso, e nós não sabemos como é que esse regresso A ganhar o pode acontecer. máximo de inimigos também, não é? Sim, eu acho que ele dentro do PSD já está a ganhar muitos inimigos e eu acho que a partir de um determinado momento, eu acho que Pedro Passos Coelho, se não espaça estas intervenções, se continua com esta fúria de viver, de falar todas as semanas... Ora, na quarta-feira ele tem outro evento, esta quarta-feira. Ui, meu Deus, então isso vai ser uma desgraça, mas ele corre, acho que Pedro Passos Coelho corre o risco de estar a Mas Passos Coelho não vai fazer greve geral?
Queres ir além da Troika e ia fazer greve? Não? Fala de pacote laboral. Acha que pacote laboral são peanuts, que devia ser ainda mais liberal, com certeza. Exato. Helena Pereira, percebes estas críticas de Pedro Duarte? Finalmente instalou aqui o verniz entre a direção do Sim, PSD. parece que é o porta-voz. Pedro Duarte é uma espécie de porta-voz do Porta-voz. mal-estar do montenegrismo, não é? Exatamente. Porque da outra vez era o azedume, não era? Agora realmente veio atacar Passos Coelho até de uma forma onde deve doer mais, quer dizer que ele não tem coragem, que é uma coisa que ele está sempre a desafiar o governo a ter coragem de fazer as coisas, mesmo quando são impopulares, não é? E portanto ele devolve o troco. Mas eu acho que também pode ter a ver, eu parece que na sexta-feira Passos Coelho está um bocado realmente também a exagerar. E na sexta-feira, que foi o dia, lembram-se que houve um Conselho de Ministros para aprovar a prestação social única. E nesse dia havia um evento, tinha agenda Passos Coelho. E o que é que Passos Coelho foi logo dizer? Atenção, que isto era uma coisa que já tinha sido prometida por António Costa e estava no caderno de encargos do PRR. Ou seja, para dizer que não venham agora vocês do governo dizer que isto é o início de uma reforma, que isto não é reforma coisíssima nenhuma, porque era uma coisa que já estava previsto ser feita e até havia um primeiro-ministro socialista que a ia fazer. Portanto, eu acho que isto já é uma guerrilhazinha que já antes tinha irritado a declaração. Eu acho que esta de sexta-feira já é um bocadinho estar a comentar as coisas do dia-a-dia. Já não é, ok, grandes reformas existem ou não existem? Estou a fazer aqui uma análise mais afastada da realidade. Não, ele já começa a comentar as coisas do dia-a-dia, horas depois, 2 horas depois. Portanto, isto realmente já é assim um bocado para lá Parece daquilo. o anterior Presidente da Nós República. nunca normal. assistimos. Nós nunca assistimos a uma coisa destas. Nunca assistimos a uma coisa destas, a sério. É o ex-primeiro-ministro do mesmo partido contra o atual primeiro-ministro. E é do mesmo partido, nós assistimos. O Seguro, António José Seguro, agora Presidente da República, esteve na oposição, levou pancada de meia-noite dos seus adversários internos, embora Costa, que era o principal adversário, com muito cuidadinho, quer dizer, Costa foi um santinho para Seguro comparado com Pedro Passos Coelho. Depois havia Pedro Nuno Santos, havia João Galamba, havia outras pessoas que atacavam Não, do antecessor mas realmente António Costa nunca se viu. agora é um antecessor. E Passos Coelho vai estar a fazer o estudo, não é? Sobre as reformas que o Estado precisa Sim. até o final do ano, até Exatamente. dezembro, não é? Portanto, isto Eu vai continuar. Eu desconfio que em junho já há uma parte que está pronta desse Já não me estudo. lembro, temos que ver Deixa isso, cá sim. pensar nisso. Agora, Mas deixa-me só aqui dizer outra é outra coisa. conversa. Deixa-me só dizer outra coisa. Tem piada também, porque ao mesmo tempo isto serve um bocado para elevar a voz de Pedro Duarte, porque agora a gente fala dele, nunca falámos, nós aqui nunca falámos dele, nada do que ele comentava, não é? E agora de repente todas as semanas vamos lá assistir com atenção o que é que o Pedro Duarte tem a dizer. Eu acho E que ele tem Pedro- uma vantagem, que é assim, ele era ministro deste governo, até ser eleito para a Câmara do Porto. E se fosse ministro deste governo, ele não estaria a fazer este discurso. A sério, acho que nenhum ministro deste governo vai atacar Passos Coelho. Sim, isso não. Vai Sim, manter-se. sim. Agora, como Presidente da Câmara do Porto, tem um cargo político Mas, Ana, eu vou mais longe ainda. Eu acho que ele já, com isto, já se está a posicionar como uma espécie de futuro líder para pós Luís Montenegro. No passado Porque falou-se disso, a comportar-se desta maneira assim, então, porque de certeza que há de estar a ser, lá está, havendo mal-estar no PSD, há de estar a ser notada e há de estar a agradar uma parte do PSD, por falar assim. E depois, nos últimos meses, desde que ele é Presidente da Câmara do Porto, ele tem estado a pescar à linha os vereadores do PS. sim. Nas eleições, deu-nos uma entrevista ao público a dizer que na segurança era próximo do Chega, mas na área social era muito próximo do PS. Portanto, pode estar aqui a gerar um novo perfil de um novo líder social-democrata. Já estás a arranjar um candidato, um novo candidato a líder. Isto é giro com algumas pontes mais centristas, mais bloco central até. Pedro nesse Duarte sentido. chegou a ter essa intenção no passado, pelo menos. Isso é engraçado. Vamos ver como é que lhe corre a Câmara do Porto, não é? Fazer este tirocínio e podemos continuar a falar dele. Há uma coisa muito engraçada que eu ontem também no programa que tem com o Pacheco Pereira e com a Alexandra Leitão, Pedro Duarte falou
esta pressão judicial no PS, dos 400 inspectores, e Sim. disseram preciso tantos inspectores que eu tenho lá tráfico de droga e não andou a fazer tráfico de droga. Portanto, ele está a criar uma... Precisava dos polícias para tratar do tráfico de droga e achava que este assunto, apesar de tudo, talvez não precisasse de tantos efetivos. Olhem um líder para um bloco central, já viram, não é? Pode ser, no futuro. Quem sabe. Não acredito em Bloco Central. Fechamos por aqui o soundbite de hoje. Um beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. Beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.